Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de geometria analítica. Nós vamos falar hoje sobre produto vetorial e o que vem a ser esse produto vetorial. O produto vetorial a gente usa quando a gente está interessado em encontrar um vetor perpendicular a dois vetores dados. Veja aí na figura, a gente tem os vetores U e V, e esse vetor vermelho que você vê aí é um vetor perpendicular a U e V ao mesmo tempo. E esse vetor a gente chama de U vetorial V, onde a gente vai usar esse x aí para simbolizar o produto vetorial. Então, quando a gente calcula o produto vetorial de U por V, a gente obtém um vetor perpendicular. E se eu calcular também o produto vetorial de V por U, eu continuo tendo um vetor perpendicular. Só que o sentido desse produto vetorial ele vai mudar, como você pode ver aí na figura. Então a primeira observação é que o produto vetorial de U por V é diferente do produto vetorial de V por U, tá? Agora, como que eu acho a direção, né, de U por V, V por U, para qual lado que vai apontar? Então, você olhar aí no desenho, você vê que tem uma setinha amarela apontando o sentido de U para V, como se fosse no sentido anti-horário, eu vou apontar para cima, tá? Agora, se for o produto vetorial como se fosse no sentido anti-horário aí, eu aponto para baixo. É como se eu colocasse minha mão direita sobre V, produto vetorial por U, onde está o meu polegar, é que vai apontar esse produto vetorial, tá certo? Agora, o que a gente precisa entender é como calcular esse produto vetorial. Para calcular esse produto vetorial, a gente usa uma técnica de um determinante, tá? A gente pega uma matriz onde a primeira linha a gente vai colocar IJK, a segunda linha, se eu quero o produto vetorial de U por V, eu coloco na segunda linha as coordenadas de U e na terceira linha as coordenadas de V. E assim eu monto essa matriz. E agora é só eu fazer o cálculo de um determinante. Eu vou mostrar isso com um exemplo. Vamos lá. Então, se eu tenho aí U e V, esses dois vetores, e eu já tenho as coordenadas dele, eu vou montar minha matriz, primeira linha, IJK, a segunda linha as coordenadas de U e a terceira linha as coordenadas de V. Agora eu faço o determinante. A gente vai fazer aqui o determinante do modo como a maioria está acostumada a fazer, que é repetir as duas colunas e fazer a multiplicação aí das diagonais. Então a primeira diagonal a gente tem aí 4i mais 3j na segunda diagonal, na terceira diagonal mais 6k. Agora a gente pega as outras diagonais e faz o produto e inverte o sinal, não é isso? Então agora a gente tem aí mais 4k mais 9i menos 2j. Agora é só eu somar onde tem i, j e k, eu obtenho como resultado 13i mais j mais 10k. Assim eu já tenho o meu produto vetorial de U por V. Essas letras I, J, K, elas representam as coordenadas x, y e z do meu vetor. Então, o meu vetor U vetorial V, ele tem coordenadas 13, 1 e 10. E assim eu tenho já o meu produto vetorial, tá? Um outro exemplo para a gente praticar mais uma vez como calcula esse produto vetorial. Da mesma forma, se eu quero A vetorial B, eu coloco primeiro as coordenadas de A, depois as coordenadas de B.
e eu obtenho exatamente essa matriz 3 por 3. Agora eu vou fazer aqui esse determinante diferente do que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou fazer o cálculo de uma forma mais simplificada. Para quem não conhece, acompanhe aí que é bem fácil de entender. O que eu faço aqui, para eu não repetir as colunas e ficar fazendo a multiplicação das diagonais, eu pego a minha letra I, que é a minha primeira coluna, e vou cortar a linha e a coluna onde está o I, e vai sobrar aí essa matriz 2 por 2, esse pedacinho aí de matriz. Então eu pego I vezes o determinante dessa matriz que sobrou. Se você observar, veja que o determinante aí é 4, menos 4. Agora eu faço a mesma coisa com J. Eu vou cortar a linha e a coluna de J e calculo o determinante dessa matriz que sobrou, 2 por 2. Só que no caso da coluna J, eu inverto o sinal. Da coluna I eu não inverti, da J eu faço a inversão de sinal. Esse determinante dá 6 e eu troco o sinal, fica menos 6J. Para a coluna K, do mesmo jeito. Agora o sinal de K é normal. A única coluna que eu troco o sinal é a segunda coluna. Então eu tenho K vezes esse determinante dessa matriz 2 por 2, que é igual a 7. E assim eu já tenho o meu determinante feito, tá? É bem simples. Então agora vocês já têm duas opções aí de cálculo de determinante, tá certo? Então o meu vetor A vetorial B é menos 4, 6 e 7. Esse segundo método de cálculo de determinante, eu vou praticar ele mais logo adiante, viu? Agora, se a gente já sabe calcular produto vetorial, eu vou mostrar para vocês aqui, mas não vou provar uma fórmula de calcular a área de paralelogramo em R3, usando o produto vetorial. No caso do R3, uma maneira que eu posso calcular a área de um paralelogramo é calculando o produto vetorial, os vetores que determinam esse paralelogramo, que no caso aqui é o IV, V e W, e calculo o módulo desse vetor. E assim eu tenho o cálculo da minha área. Isso que vocês estão vendo aí na tela é uma demonstração dessa fórmula que eu falei para vocês. Eu não vou entrar em detalhe nessas contas, é só para vocês observar e ver que tem muita conta. É só fazer a conta para poder provar isso que eu falei. Só para vocês entenderem, a ideia seria pegar os vetores U e V, calcular o produto vetorial que a gente tem aqui na primeira linha e calcular o módulo. E esse módulo vai dar essa expressão que está de vermelho, essa expressão de cima. Por outro lado, eu pego esses vetores U e V e substituo na fórmula da área que a gente viu em aulas anteriores. E quando eu faço essa substituição, eu obtenho essa outra expressão que está de vermelho, que é a última. E simplesmente agora eu vejo que elas são iguais. E daí eu vejo a equivalência da fórmula da área com o módulo do produto vetorial. Agora o que a gente vai ver é o volume de um paralelepípedo. Um paralelepípedo, as arestas dele, a gente pode pensar como vetores. Então eu tenho aí um paralelepípedo determinado por três vetores, A, B e C. E todo mundo sabe lá do ensino médio que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base desse paralelepípedo, a gente já sabe que a base é determinada por A e B, que é um paralelogramo. Então, a gente usando a fórmula anterior, a área dessa base é o módulo do produto vetorial de A por B. E o que resta para a gente é encontrar a altura desse paralelepípedo.
a gente já tem aqui uma expressão do volume, que é a área da base, vezes a altura. Essa altura, a gente pode pensar como esse vetorzinho h, e a gente quer achar essa medida, que é o módulo desse vetor h. Se a gente usar as relações trigonométricas nesse triângulo, a gente vê que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o módulo de h, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor c. Então a gente já tem aqui a expressão do cosseno de θ. Por outro lado, se a gente analisar, a gente tem o vetor A vetorial B, que é esse vetor aqui, e esse vetor ele é paralelo à altura. Então a gente tem esses ângulos como sendo iguais, né? E porque esses lados são paralelos, e a gente teria o vetor C como uma transversal, né? E o ângulo entre o vetor C e o vetor AB também é igual a θ. E assim a gente pode usar a fórmula do cosseno do ângulo entre dois vetores. Quais dois vetores? O vetor AB, que é o A vetorial B, e C. E quando a gente usa essa fórmula do cosseno, a gente tem exatamente isso daqui, que é o produto escalar aqui de AB com C dividido pelo produto das normas. E agora a gente tem duas expressões envolvendo o cosseno de θ. E elas são iguais. Então o que a gente pode fazer é igualar essas duas expressões. E quando a gente iguala essas expressões, a gente obtém exatamente que o módulo do vetor h é o valor absoluto de A vetorial B escalar C dividido pelo módulo de A vetorial B. Então veja aí nessas expressões que quando a gente iguala, a gente tem exatamente o valor do módulo de H. Uma outra observação é que o cosseno de θ nessa expressão, nessa segunda expressão que a gente tem, esse valor absoluto, ele aparece por quê? Porque na primeira expressão a gente tem somente valores positivos, módulo de H e módulo de C. Então esse cosseno é positivo. E como o produto escalar entre dois vetores pode dar negativo, e esse cosseno é positivo, a gente coloca o valor absoluto. Então é somente isso, tá? Então agora que a gente já sabe a altura do paralelepípedo, a gente troca essa altura aqui na expressão do volume. E quando a gente faz essa substituição, a gente tem exatamente que o volume é o produto escalar de AB com C em módulo, tá? Eu vou voltar aqui, veja só. Quando eu substituo H nessa primeira expressão, perceba que esse módulo de AB vai cancelar com esse módulo de AB aqui embaixo. E vai sobrar somente o que está aqui no numerador. Então, por isso que a gente tem essa fórmula para o volume do paralelepípedo. Quando a gente tem aí uma mistura de produto escalar com produto vetorial, a gente chama isso de produto misto. Produto misto entre os vetores A, B e C. E a gente vai ver daqui a pouco como é que calcula esse produto misto. Vamos praticar aqui um exercício de volume, né, para a gente calcular o produto misto. A gente quer o volume de um paralelepípedo em que as arestas são definidas pelos vetores P, Q e R. A gente acabou de ver que o volume é o produto misto das arestas em valor absoluto. Uma técnica para calcular o produto misto é simplesmente a gente montar uma matriz em que as linhas dessa matriz vão ser as coordenadas dos vetores P, Q e R. E a gente monta na ordem que está aqui, ó, P, Q e R. Então, primeira linha P,
segunda linha Q e a terceira linha R. E a gente fazendo isso, a gente já calcula diretamente o produto misto. Porque caso contrário, como que a gente deveria fazer? A gente deveria primeiro calcular o produto vetorial. Depois de calcular o produto vetorial, a gente calcula o produto escalar. Então seriam dois passos. O que a gente está fazendo aqui é tudo de uma vez só, tá? Então agora vamos fazer aqui esse determinante. Vou fazer esse determinante da mesma forma como eu ensinei anteriormente. Eu pego 1 vezes o determinante da matriz que sobra, depois 2 vezes o determinante da matriz que sobra, invertendo o sinal, porque a segunda coluna a gente inverte, e a mesma coisa, 3 vezes o determinante da matriz que vai sobrar. Vamos lá, ó. Então é 1 vezes o determinante dessa matriz, que é menos 2. Agora eu pego menos 2 vezes o determinante da matriz que sobrou. Se você olhar, o determinante é igual a 13. E agora mais 3 vezes o determinante da matriz 2 por 2, que é igual a 6. Agora é só eu fazer a conta e obtenho como resultado menos 10. Então o produto misto é igual a menos 10. E o volume é o valor absoluto desse produto misto, né? Então o volume do paralelepípedo é igual a 10. Agora a gente encerra essa aula aqui e eu deixo para você um exercício para você tentar fazer para calcular o volume de uma pirâmide. O objetivo de todos esses exercícios, o faça você mesmo, como o próprio nome diz, para você mesmo fazer, para poder praticar e entender melhor todos os conceitos, as fórmulas, né? E aprimorar cada vez mais. Então eu espero que você se sinta desafiado, principalmente motivado, e a gente se encontra na próxima aula.